E tem tanta coisa assim que a gente pode falar, né, de como a gente pode aperfeiçoar a nossa prática. Uma das coisas que eu gostaria de abordar também é que a prática ela ajuda bastante a combater a ansiedade, né? Por quê? Justamente porque a gente fala, né, e usa uma série de técnicas para a gente vir para o momento presente, né? Então, quando você está no momento presente, você obviamente vai estar eliminando a ansiedade, né? Essa coisa de estar fora, né? Estar preocupado com o passado ou com o futuro. Então, a gente fica fora de si. E a ansiedade, às vezes, também atrapalha a prática, né? Dependendo do nível de ansiedade que a pessoa tá, ela não vivencia um, o nível de profundidade que ela pode chegar. Nós temos o nosso processo, é um processo que a gente vai tomar esse cuidado, né? Tanto que algumas pessoas que chegam e falam assim: ah, já pratiquei, não consigo praticar porque onde eu fazia o negócio era muito parado e tal, não aguentava. Então a gente tem essa turma de iniciante que ajuda a baixar o nível de ansiedade, para depois a gente começar a colocar uma série de técnicas que são mais sutis, que são técnicas que exigem realmente esse estado de presença maior, né? Então, como mudra, púdia, ou mesmo as técnicas de meditação ali, se a pessoa não tiver uma prévia, né? Se ela já não ter passado por um processo que abaixa esse nível de ansiedade, realmente fica muito difícil para ela vivenciar isso, né? E uma coisa que é bem interessante, que a Margarete falou na aula passada, né? Ela falou da seguinte forma, aí a Margarete, se você quiser lembrar, corrigir, né? Mas para mim ficou bem marcado e eu ia até comentar, eu comentei uma coisa, uma partezinha do seu comentário, mas essa faltou, mas casa bem com o tema de hoje, que eu quero abordar bastante essa coisa da ansiedade. Você falou assim, eu fico realmente esperando o próximo comando, né, para ir para a próxima técnica, né? E, e esse ficar esperando o próximo comando também é de você ficar no momento presente ali até onde puder. Então, o que acontece muitas vezes, a pessoa já está habituada assim, então quando a gente faz isso, geralmente vai para essa posição, né? E aí a pessoa já começa aí, né? Já aí leva os braços, aí já quer emendar com a próxima, né? Então isso é um reflexo de uma ansiedade, de um automatismo, né? Então inspira, eleva, por exemplo, né? Eleva os braços, traciona, né? Aí, de repente, a pessoa já está voltando. Não, é para continuar lá, né? Hoje a gente vai vivenciar mais aqui, vamos ficar mais um pouco ali, né? Sem se preocupar com o próximo passo, né? Então, esse é um exemplo, né, de quando a ansiedade começa a atrapalhar a prática, né? Como você pode aperfeiçoar a sua prática realmente ficando ali. Ou seja, quanto mais presentes nós estamos, né, maior a nossa vivência no asana, mais a gente tem tempo para quietar as emoções. Então, aproveitar realmente bastante isso
ao máximo, né? Então, isso também é um pouco prejudicado pelo paradigma do fitness, do alongamento que a gente faz após alguma técnica, de, por exemplo, de musculação e tal, né? Que as pessoas fazem com movimento de repetição, ou vai lá, já faz ali no limite, já volta, ou faz 3 vezes, ou coisas assim do gênero. Então tá acostumado com essa coisa de que é trabalhar o corpo no sentido de trabalhar a mecânica do corpo, né? Então a gente quer ir além dessa mecânica do corpo, a gente quer incorporar mesmo o corpo, né? Então, quando eu falo de incorporar, é a gente trazer aquela coisa, né, de ter essa curiosidade de como o corpo está ali na posição, como ele está é, se relacionando com a gravidade, a perna tá mais assim, de repente se eu trouxer mais para cá, como que fica, né? Hoje a gente fez uma posição que era bem isso, né? O joelho mais assim, de repente um joelho mais afastado do outro, acomodou, dá para trazer o joelho um pouquinho mais para cá e assim vai indo. Essas experiências são bem importantes e quanto mais sutis a gente consegue perceber essas coisas, mais a gente entra no corpo, né? Não queria deixar assim bem claro essa coisa de entrar no corpo, né? Que é você perceber as mínimas sensações, tá? Por que que isso é importante? Para esse estado de presença, para consciência corporal, para você se concentrar mais, e é o despertar do inconsciente, né? O nosso corpo é o inconsciente, né? Você entender como o seu corpo funciona, você perceber como o seu corpo funciona, o que ele está sentindo e levar isso para o seu dia a dia, essa sensibilidade para o seu dia a dia é um grande avanço, tá? Então, quando nós chegamos a sentir uma tensão mais forte, ela já tinha começado já há um tempinho, tá? Então, essa percepção que é interessante a gente ter. Tem um livro que eu não lembro qual foi, às vezes pegava alguns livros assim, lia umas partes interessantes e tal, mas era um livro assim, acho que era mais voltado para empreendedorismo, alguma coisa assim, negociação, alguma coisa assim desse gênero, né? E aí o autor falava o seguinte, que quando ele estava numa aquelas reuniões assim, aquelas reuniões de diretores executivos, né, tomando decisões mais pesadas assim, tal, né, fechando negócios, aqueles negócios milionários e tal, e as pessoas admiravam ele assim pelo momento assim que ele era muito decisivo. Ele falava assim que na verdade, o que tinha decidido é que ele já estava ficando com dor nas costas, né? Então ele pegava e resolvia logo o negócio, porque aquilo estava tensionando ele, né? Então, de fato, é isso que acontece. Se o negócio já está te deixando incomodada, que o seu corpo já não quer ficar mais ali, né? Aquele negócio já está ficando sufocante, né? Ou seja, o nosso corpo ele percebe o que é perigo, né? E esse perigo vai trazer algumas reações. Então essas tensões assim é que a gente já está percebendo que o negócio não está indo bem, né? Só que a gente não percebe isso, né? Quer dizer, a maioria das vezes não percebe, a gente fica esperando algo mais racional, né? Algo que justifique mais. Aí por isso que a coisa vai ficando cada vez mais forte, né?
aí ficando mais forte, vai passar até para o nível das articulações, né? Porque o corpo já está ficando muito tenso, né? Aí vai comprimindo tudo, tá? E isso também pode ser para os órgãos, né? Porque a gente tem os órgãos internos, porque a gente tem muitas conexões do sistema nervoso com os órgãos, né? Então, os intestinos, com o estômago, isso é muito fácil de perceber, né? Você vai falar em público, algumas pessoas já dá vontade de ir no banheiro, né? O que é falar em público, né? É você entrar numa situação de perigo, né? É um perigo que a gente percebe porque a gente vai se expor, não é um perigo que a gente vai morrer, né? Mas é um medo que muitas pessoas têm, né? Principalmente quem não está habituado, e dá uma reação ali no corpo, já vai chegando próximo do dia, quando está ali para ir, vai, e quando a pessoa entra lá e ela percebe que está indo tudo bem, passa, né? Mas o corpo deu já vários sinais que aquele negócio é um sinal de perigo. Então, existem várias coisas na nossa vida que a gente pode entender melhor esses sinais, e a gente entende melhor esses sinais do corpo quando a gente incorpora mais essas vivências, quando a gente incorpora mais essas percepções, tá? E tem uma frase do Tantra que é o seguinte: se caiu no chão, a gente usa o chão para se levantar, né? O que essa frase quer dizer, assim, um outro nível de entendimento, né? A gente olhando os níveis de consciência, né? A gente tem o hiperconsciente, que é como se fosse energia pura que se interrelaciona com tudo. Depois a gente tem o superconsciente, que é o nível intuicional. Depois a gente tem esse consciente, racional, emocional, e a gente tem inconsciente, que é o corpo, né? Então, a gente está no chão, a gente está no corpo, no nível mais baixo de consciência, né? Que é o inconsciente. A gente usa o corpo para fazer essa escalada novamente de evolução de estados de consciência, tá? Então, ou seja, essa percepção, essa sensibilidade que a gente vivencia no asana é super importante para essa escalada de consciência, para esse aumento de sensibilidade, esse aumento de percepção. E quanto mais a gente permanece no asana, maior é a possibilidade de a gente incorporar. Então, nas práticas, a gente vai dosando essa permanência mais longa, com o nível de ansiedade das pessoas, com o nível de capacidade de entrar no corpo, tá? Porque se entrar no corpo, ele também tem essa dificuldade, que é olhar mais para dentro, olhar mais para o inconsciente, que pode gerar também uma ansiedade justamente por ter esse contato, né? Então, precisa ir fazendo essa dosagem para que seja confortável, seja prazeroso e que dê continuidade nesse processo. Então, falando um pouco de permanência, existe algumas formas de a gente permanecer mais tempo nos asanas, né, nas técnicas em geral, e a que a gente usa é essa,
de realmente incorporar, de a gente permanecer na posição conscientemente. Voltei. Voltou. Porque existe uma outra forma também de você permanecer e até parecer mais forte, que é fazer de uma forma inconsciente. Você tirar a consciência. Quem faz isso, por exemplo, em técnicas de hipnose. Não sei se vocês já viram, né? A pessoa fala assim, deixa o braço da pessoa dura ou deixa a pessoa totalmente dura, a cabeça numa cadeira, os pés na outra cadeira, e outra pessoa sobe em cima e a pessoa consegue ficar ali imóvel e depois ela não sabe nem o que aconteceu com ela, né? Ela ficou ali firme, forte, só que ela não desenvolveu a consciência, ela só usou o inconsciente ali com um comando direto, mas sem esse ganho de consciência. Tá? Então, por exemplo, quando você está no asana e aí você fala assim, vou pensar em outra coisa para ficar mais tempo, você está usando essa técnica de hipnose. Você está se enganando. Você está falando assim, agora vou para lá, pronto, esqueci do meu corpo. Tá? E é isso que a gente faz muitas vezes quando a gente não está dando atenção para esses sinais que o nosso corpo está dando e para as nossas emoções também. Tá? Então a coisa não está indo muito bem, você fala assim, mas vamos focar só no que está indo bem. Entendeu? Tem uma diferença assim, muito importante entre ser otimista, ser positivo e não enxergar a realidade, não enxergar as coisas. Tá? Senão você entra num automatismo com uma desculpa de que está sendo otimista. Ok? E a prática, feita ali de uma forma mais consciente, mais correta, vai trazer isso. Não estou conseguindo ficar muito tempo porque é o meu ombro, é minha lombar, o que, que eu posso fazer com isso? É porque vem sempre pensamentos que as pessoas falavam que eu era fraco, é isso? Né? Aí você começa a identificar quais são as limitações, começa a trabalhar em cima das limitações, ao invés de jogar para fora, que aí só ficaria jogar consciência para fora, né? Aí ficaria só um trabalho mecânico, tá? Então, essa abordagem também é super importante de a gente estar atento, porque a gente quer ficar mais tempo na posição, mas queremos ficar dentro desse contexto, dentro dessas técnicas, né? Dentro do que é o asana, né? Que é respiração, a parte corporal e uma atitude interior, né? Então, ou seja, a atitude interior ela tem um peso muito grande, justamente porque traz vários conceitos de como você vai conduzir a, a sua mente, a sua consciência perante a execução das técnicas, tá? Posso fazer uma perguntinha? Claro. Às vezes você diz assim, sei lá, especialmente quando a gente está fazendo um alongamento, você faz uma brincadeira do tipo, tá ficando gostoso, assim é mais gostoso. Para a maioria das pessoas, só sofrendo, assim. Você sabe que às vezes, eu não sei se isso é fugir, mas às vezes eu fico lá pensando assim, meu, em que momento que esse negócio vai ficar gostoso? Sabe assim? Eu falo, ai meu Deus, em algum momento esse negócio vai ficar gostoso, vai. Posso aí, Margarida?
força aí, que vamos em alguma... Mas você sabe que algumas coisas eu já sinto esse gostosinho. Por exemplo, aquele alongamento que eu até de vez em quando faço aqui nas práticas livres, assim, que eu acho super gostoso, que alonga bastante o posterior de coxa, assim, e provavelmente porque eu fico de salto o dia inteiro, então aquele negócio, realmente, para mim, eu tô nessa fase que eu sinto esse gostoso, sabe? Apesar de no começo ter sentido muito, eu sinto dor, né? Assim, agora já tô conseguindo pegar bem zelo, bem, minha cabeça já está bem próxima do joelho, então eu tô chegando no gostosinho. Assim. Seria isso uma forma de fugir, como você falou? Ah, fui lá, pensei em outra coisa, vamos ver como que fica gostosinho aqui. Tá? Tornar o asana gostosinho, né? Então, tornar o asana gostosinho, ele é o objetivo, né? Porque de uma forma bem sucinta, né, Patanjali diz o seguinte, né? Asana é qualquer posição firme e confortável, tá? Então, o nosso desafio é tornar o asana confortável. Nota que assim, é firme e confortável, não é firme e com a testa no joelho. Não é Uhum. firme e com desempenho, é confortável, né? Ou seja, esse tornar gostosinho tem um elemento que é a nossa própria atitude mental, tá? Que é buscar esse prazer do asana, né? E muitas vezes quando a gente está executando asana, né? Principalmente quem está começando, vai lá já alongando muito e já tem aquela retração, né? Vai. Por que ele fez isso de recuar, né? Justamente porque ela foi demais, né? Foi sem seguir o passo a passo, sem ter esse gostosinho, sem ter esse conforto como referência, né? Porque muito a referência ainda é uma referência visual, é uma referência de performance, né? Então quer ir já lá para frente para fazer uma performance a mais. E aí tem registrado também que o alongamento é dor, né? Então o pessoal fala assim, aonde está doendo, né? Aí tem gente que outra pergunta que as pessoas fazem assim, aonde que é para sentir, né? Aí, aí eu vontade de perguntar assim, onde você está sentindo? Porque precisa dessa sensação mais densa. Tá? Então, quando a pessoa faz essa pergunta, ela está querendo essa sensação mais densa, ou ela não está conseguindo identificar, ou porque ela está criando ou imaginando um padrão, né? Que existe um padrão de que uma determinada posição vai servir para todo mundo. Então, tornar o asana gostosinho é entrar com essa atitude que vem muito do relaxado. Tá? Então, alongamento é sinônimo de descontração, é sinônimo de relaxamento. Tá? A gente só avança depois de a gente ficar um tempo na posição descontraindo. Aí que vai para frente. Isso ajuda a prevenir muitas lesões. Então, se a pessoa está sentindo ali um tendão, está sentindo ali um músculo, ficou sentindo após um exercício, uma prática, provavelmente ela não deu esse tempo. A gente faz as práticas de diversas formas, né? Tem algumas práticas que a gente faz de uma forma mais dinâmica mesmo, com tempo de permanência mais curto, né? Mas geralmente quando a gente faz esse tempo de permanência mais curto, também a gente não avança tanto assim, né? Mas mesmo quando essa permanência é mais curta, a
gente precisa estar com esse negócio mais automatizado, né? Então, tá lá assim, vai aqui, depois ali. Mesmo que seja 2 segundos, você tem que sentir como o seu corpo está naquele dia, naquele momento, dentro daquela sequência de asanas. Então, muda muito. Então, não é porque você fez isso num dia, que no outro dia você vai fazer isso, ou porque vai fazer mais do que isso. De repente, naquele dia você comeu pizza, está cheio de sal no seu organismo, já teve um dia mais tenso, dormiu mais, né? Então, o seu corpo está organizado de uma forma diferente. Aí ele vai responder de uma forma diferente. Essas percepções é super importante também para você seguir esse passo a passo, sentir essas reações do seu corpo, né? Então, o gostosinho é isso aí, a gente tem que estar buscando ele o tempo todo, né? Sim, sim. Tem uma outra perguntinha, posso fazer? Claro, claro, é para isso mesmo, estamos aqui. E bem voltado assim para a questão do físico mesmo. O, no método de Rose não existe nenhum incentivo para que a gente faça outras atividades que poderiam ser complementares. Por exemplo, acho que se você fizer corrida, vai te ajudar aqui. Se fizer musculação, vai ter mais força no braço, na perna, não sei o quê. Não, não existe isso, né? Não existe assim no sentido de buscar uma complementariedade, tá? Como objetivo de técnica, como objetivo de filosofia, você consegue os resultados que a gente se propõe, assim, de autoconhecimento e tudo mais. Agora, como estilo de vida e como uma necessidade pontual, primeiro, se a pessoa já sente necessidade, desejo, ok, né? Vai lá e faz, né? Num atendimento individual, eu até poderia indicar, se você vejo que a pessoa tem muita energia, assim, tem muita algumas pessoas nasceu assim meio que para ser atleta, né? Então ela tem essa necessidade, né? Até algumas pessoas têm uma necessidade de vivenciar mais a competição, tá? E de repente essa pessoa tá num trabalho que ainda não tem essa competição, né? Digamos que a pessoa, sei lá, é um padre, né? Então, o ambiente de trabalho dele não é competitivo, né? Então, ele sente essa necessidade, vai ficar faltando essa necessidade. E a prática não é um ambiente de competição, né? Então, um esporte para essa pessoa que tem essa necessidade de competição, e essa competição pode não ser assim no sentido de querer ganhar do outro, mas sim de estar se movimentando de uma forma que traga essa sensação de superação constante, uma superação diferente da superação que a gente tem na prática, pode ser um excelente, uma excelente atividade para a pessoa administrar essa necessidade comportamental. Então, tem algumas pessoas que são assim, tem algumas pessoas que têm isso, e isso talvez vai ajudar até na prática da pessoa, porque essa necessidade mais frenética, digamos assim, de competição, ela supre lá, e ali na prática ela vivencia mais
a técnica como ela deve ser, vai fazer o asana ali sem olhar para o outro, para saber se o outro tá melhor ou tá pior, né? Então, isso pode ajudar nesse sentido também, tá? Obrigada. Imagina, né? Agora, assim, para melhorar as técnicas, o melhor mesmo é você treinar as técnicas, porque elas trazem o conjunto de músculos que se combina para fazer aquela posição. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer um kakasana, né? Que é aquele asana que a gente coloca os joelhos em cima dos braços. Tem uma série de combinações de músculos, de ombros, de costas, até mesmo de pernas, de abdômen. Esses músculos precisam estar trabalhando juntos, organizados daquela forma para ficar bom para aquela posição, né? Então, aí é melhor treinar, usar as técnicas, você pode até separar aquele tempo, né? Que é o que a gente faz de vez em quando, nos sábados, né, naquelas aulas extras, que é usar como treinamento, né, para você ficar ali insistindo, repetindo, para ficar tentando encontrar qual que é a melhor mecânica para a posição. Hoje, quando você me pediu para fazer aquela variação do Kakasana, que é tirar uma perna, eu fiquei pensando ali, gente, o que eu preciso fazer? Eu preciso botar mais força no abdômen, mais força no meu braço, mais força na perna que vai levantar. Aí, não sei se você reparou, mas eu fiquei ali testando qual que era essa combinação que eu deveria fazer para tirar uma perna, sabe? Sim, essa combinação, essa percepção, esse teste é super legal, super interessante, como percepção corporal também, né? Quanto mais vocês identificar nos mínimos detalhes, melhor. Por isso que eu falo que às vezes uma pessoa que tem dificuldade, ela aprende e tem experiências melhores do que alguém que tem facilidade, né? É. Oi, Bárbara, não deu para escutar, Bárbara. Opa, essa sou eu. Eu acho que falta para mim é um impulso, sabe? Ali no carcaço, como nos outros, eu acho que é um impulso. Parece que eu tenho medo de cair, de rolar, sabe, de alguma coisa ali, né? E às vezes eu penso assim, quando eu estou aqui sozinha fazendo, né? Eu falo assim, nossa, se tivesse alguém fazendo assim nas minhas costas, pronto, eu iria. Falta ousar um pouco mais, né? Essa ousadia, pode experimentar ela um pouquinho mais. De repente, coloca umas almofadas para onde você acha que o negócio pode ir, para você se sentir um pouco mais segura e experimenta isso, né? Eu falo que algumas pessoas têm mais dificuldade, às vezes experiencia mais uma percepção e um conhecimento maior, porque justamente ela está se superando mais, né? Às vezes a pessoa chega assim, invertido é assim, a pessoa fez. E a pessoa que tem dificuldade de fazer, olha, ela percebeu que precisou movimentar a articulação ali da lombar, precisou fazer força nos cotovelos, precisou acertar o pescoço, a posição da cabeça e tal, venceu um determinado medo. Então, às vezes, essa pessoa que tem essa dificuldade, ela tem esse aprendizado maior, né? Às vezes extrai mais coisa do que a pessoa que já entrou com uma certa facilidade para as posições. Então, por isso que é interessante a gente voltar bastante para a nossa experiência individual
e observar os nossos ganhos, né? Porque às vezes uma posição ali que uma pessoa está fazendo fotograficamente mais avançada do que você, mas talvez ele não teve os mesmos ganhos que você teve através dessas percepções, através dessas experiências, tá? Então a prática ela é muito particular, muito individual, tá? Uma coisa bacana, né? Então, por isso que esse aspecto da competição não tem sentido dentro da prática, e quem precisa vivenciar esse aspecto de competição é melhor, às vezes, fazer realmente uma outra atividade para trazer essa experiência de competição, né? E usar a prática para trazer mais essa coisa mais internas, esses ganhos, né? Esses ganhos de uma forma direta, outros ganhos de uma forma indireta, de uma forma mais subjetiva. A conquista é muito sutil, né? Para quem se esforça mais. Sim, É uma conquista assim que, sabe, é um pouquinho que você fala, nossa, eu consegui. essa sensação é boa, né? Sensação bem boa. É bem boa, assim. Eu Hum, fico mega feliz, porque quando eu voltei para o método foi em fevereiro, né? Então faz 8 meses que eu tô de volta aí. E, nossa, eu acho que eu mudei tanto, tanto. Eu acho não, eu tenho certeza. Tenho certeza. Inclusive, domingo aconteceu uma coisa meio engraçada. Eu fui almoçar com os meus pais e foi um amigo meu, que é meu amigo de infância, assim. E, e aí ele comentou na mesa, assim, com todo mundo. Nossa, Marga, você tá tão diferente, né? Eu falei, mas em quê? Ah, não, em tudo. Acho que você tá muito zen. Você parou de competir em tudo. Aí eu falei, realmente, parei de competir. Essa era a minha meta, inclusive, porque desde os meus 14 anos, quando minha mãe me botou para nadar, aí de repente eu tava competindo. Aí depois eu fui correr, eu tava treinando para correr meia maratona e fiz as minhas maratonas. Aí depois sabe, várias coisas, bicicleta foi assim, a canoa, que eu amo remar, eu só entrei na canoa porque eu queria, no meio da correria do dia a dia e aproveitando que a gente tem isso aqui tão próximo, aqui em São José, eu só queria fazer um esporte que eu pudesse tocar a água, né? Porque eu tenho, assim, uma relação muito gostosa, assim, com a água. E aí, de repente, eu estava lá competindo, aí quando eu me dei conta, eu falei, parou. Parou, parou, parou. Não quero mais competir nada. Essa é a minha meta. Eu quero ficar aqui bem quietinha, gostoso. Não quero competir em nada. Chega meu dia a dia, Deus me livre. sim, essa questão da competição, ela traz uma coisa que é muito falada, né? Que é o foco, né? E o que é o foco é você focar, né? Você reduzir a sua atenção, né? Reduzir no sentido de que ela está aberta, ela fecha para ter uma alta intensidade em um determinado ponto, né? Então a competição ela traz muito isso, né? Se a gente vai fazer uma trilha focado em chegar rápido, a gente vai focado em não ver as coisas que estão acontecendo em volta, né? Então, a gente se fecha para algumas outras percepções que a gente pode ter no caminho, né? Então, esse é um problema de pessoas que são extremamente focadas, por exemplo, no trabalho, né? Acaba não enxergando o que está na sua volta. Quando vai ver, chegou lá no objetivo, mas, opa, cadê a família? Né? Ficou para trás.
Então, mesmo quem é de competir, realmente precisa fazer esse link, precisa ter esses momentos que é o estado de presença, é você se conectar, né? Então, quando a gente faz ali no começo da aula, né, o mudra, que a gente está fazendo aquele aquietamento que a gente traz, a gente também mesmo ali com os olhos fechados, imaginar o nosso espaço em torno, né? Até o puja, que a gente envolve o ambiente, a gente precisa se sentir inserido e conectado também com os outros, né? Cada um tem a sua prática, mas juntos a gente forma uma prática, né? Inclusive, a sua prática individual é reforçada pelas pessoas que estão praticando em torno, né? No sentido de que todo mundo está reunido com esse objetivo de desenvolvimento pessoal, de um processo de interiorização, e isso dá uma força da coletividade e, ao mesmo tempo, respeitando a individualidade. Essa percepção também é bem legal, bem importante de se observar e sentir isso na prática, né? As pessoas que estão reunidas ali, né? Nós reunidos, é muito interessante, né? Formam um conjunto, formam um egrégor ali que nos motiva também, né? A gente tem, obviamente, a principal motivação é individual, é interna, mas o grupo cria uma motivação, cria um movimento e, e ele vai se tornando mais forte até por esse respeito da individualidade, desse entendimento de que cada um tem a sua prática, a sua vivência, a sua experiência, o seu momento, né? Muito bem. Eu queria trazer mais coisas, mas queria ver se mais alguma coisa assim da parte corporal que vocês... Mais alguma pergunta? Para mim, eu tinha essas duas dúvidas. Ah, Beleza. bom, uma coisa que vou falar mais algumas coisas da parte corporal e de repente na próxima aula, no próximo encontro, a gente fala mais sobre as outras técnicas também, tá? Parte corporal, vira e mexe, eu gosto de pegar no pé de vocês. Que é a posição dos pés, né? Isso que eu tô querendo dizer. A posição dos pés, ela são muito importantes, tá? Dependendo de como você apoia realmente os pés no solo, vai te dar mais conexão com o solo, vai te dar mais percepção de como eles estão firmes e como essa posição dos pés reflete nas pernas, nos pés, nas panturrilhas, tem muita diferença. E os pés, ele é o nosso órgão da locomoção, né? Ele dá as firmezas, ele tem uma relação com o Muladhara Chakra, né? Que é o chakra de elemento. Qual é o elemento do chakra? Do Muladhara Chakra? É o elemento terra, né? Que
você com os pés ali firmes, bem posicionados, né? Bem posicionados, ele dá essa aterrada, né? Dá esse grounding, né? Acho que é na bioenergética que chama de ground, né? Quando a pessoa está bem firme no solo. Então, ele traz essa conexão de firmezas, de sustentabilidade, de segurança, né? Então, principalmente para quem se sente mais inseguro, essa sensação dessa posição dos pés mais firmes, com os pés no solo mesmo, é importante. E aí, mais uma vez, vem essa coisa de você entrar no corpo, aí você potencializa esse efeito de você estar realmente se conectando e se sentindo mais firme, mais seguro, tá? E se deixar, muitas pessoas vão ficar com os pés assim, para fora, né? Para onde vão os pés assim? Para os lados. Para os lados, né? Não aterra nada. Se divide, né? Os pés assim, dá mais firmeza, né? Dá mais tração. Então Quando o dedão comprime. Eu observei isso na prática, eu nunca tinha visto isso nos meus pés. E quando eu faço a invertida, eu faço aquele movimento, né? sim, Rotatório, para fora como para dentro. tá. O dedão direito, ele fica assim, ele fica dobrado. Fica dobrado. Ai, eu não consigo isso. Então tá surgindo uma tensão ali, né? Que você vai fazer, vai se concentrar para relaxar ele. Vai. Eu já tentei, eu não consigo. Não consegue, Bárbara. Então vai lá com a mão e pega ele, dá uma esticadinha nele, tá? Vai dar uma conscientizada mais nele, assim. Perceba quando ele fica mais assim. Eu só noto quando eu estou na invertida. Aí eu tento fazer com que ele volte, ele não volta. Né? Eu nunca tinha visto isso. Rebelde. Qual a sensação que se tem quando as pernas estão para cima, assim? Qual a sensação? É, Para mim, na verdade, é um relaxamento. Eu sinto um relaxamento. relaxamento para mim a invertida, Isso. porque eu não, É, eu estou assim, tá sabe, solto, né? sem me perder em nada, Sim, né? Eu sinto um sim, relaxamento, na verdade. sim. Olha só que interessante, né? E eu estou sobre os ombros, né? Tem uma partezinha sua que ainda se recusa a relaxar. O que será, né? É, fica solta, ainda vai ali, né? Dá uma tensionada. Então, busca aceitar mais essa sensação mais profundo, essa sensação de soltar, de se entregar, e vai com esse diálogo aí interno para ir mais fundo até chegar nesse dedo aí que quer ficar como uma garra. Algumas coisas eu já consegui, e eu acho que era uma tensão mesmo. O Nauli, não sei se você percebeu, depois das aulas em casa eu consegui, né? Sim, Agora eu sim, estou de sim. um lado,
mas eu consigo. Legal. E eu tive, assim, no começo do ano, acho, eu tive umas dores muito fortes, fui para o pronto-socorro, o médico não sabia o que era. E quando eu tive a segunda vez, eu fui no meu médico, que me operou do apêndice, vesícula. E aí, ele nem levantou da mesa e nada, ele falou assim, é o oblíquo. Eu falei, mas como assim, né? Isso é tensão. Mas eu tô de boa, né? Não tô trabalhando. Ele falou assim, ah, e o que aconteceu lá atrás, né? É, E foi assim, depois eu pensando, né? Eu até sabia o motivo da tensão, qual era, né? sim, Eu ainda trazia isso, mesmo sem o trabalho, eu ainda sim, trazia essa sensação, né? Eu sonhava com o trabalho, com o ambiente, com as sim. pessoas. Tá no subconsciente, tá no inconsciente, tá no corpo ainda, tá? Entende isso que eu falo de que o inconsciente está no corpo, tá? Quando ele falou, eu não aceitei, sabe? Eu falei assim, não pode ser, né? Aí ele falou assim, tá bom, então vamos fazer uma ressonância só para você ver que não tem nada lá. Eu falei assim, eu estou regenerando o apêndice, né? Não é possível. E aí fiz a ressonância, levei, e ele falou para mim, ele falou assim, procura pensar o que que você ainda está se prendendo, né? Eu demorei alguns meses, uns 2 meses. Quando eu vi, eu estava fazendo Nauli. E o Nauli é o oblíquo também, né? Sim, ele mexe muito com o umbigo, depende muito dele, tá? Eu nunca mais tive a dor, e era uma dor assim, muito forte, muito Sim, forte. E eu nunca mais tive e eu consigo fazer agora, sabe? sim. Só de um lado por enquanto, o É, outro ainda parece que para na metade, né? é. Mas E os pensamentos em relação à coisa, como que ficou? nunca mais. Nunca mais, né? Não sonhei mais. Né? Então, às vezes, quando você tira a coisa do corpo, ela vai embora também. Exatamente. E sem perceber, um dia eu falei assim, nossa, eu estou fazendo. Legal, né? É, muito. Bem legal. Interessante. São aprendizados aí, experiências, ganhos que você nem imagina, né? E nem eu imagino, né? O que é uma coisa muito particular, muito individual, que cada um vai ter. E a Bárbara é uma pessoa que ainda tem essa sensibilidade, tem essa percepção, tem esse trabalho e faz essas conexões, mas tem gente que nem vai fazer as conexões. Eu só sinto de não ter começado antes isso na minha vida. Nossa, eu ia falar isso agora, Bárbara. Né? Poxa vida, eu dei risada assim, porque isso a gente escuto bastante, né? E de fato, assim, dá vontade realmente de ter começado antes, né? Eu acho que muitas pessoas, né? E você sabe que eu ali era muito o meu caminho, né? Minha filha estudava ali na cultura, então 2 vezes por semana eu passava ali, eu olhava, falava assim: o que será que é, né? No começo do papo você falou sobre isso. Eu Sim, olhava, ficava olhando ali, eu falava: o que será que é isso, né? Nunca na minha cabeça eu iria imaginar, sabe? é, Toda essa transformação, né? sim, É uma transformação e uma interação, né? é. Quanto tempo você tá, Bárbara? Comportamento. Então, agora em outubro, 4 anos. 4 anos, parabéns, Bárbara. 4 anos. Legal, né? E eu sinto mesmo, eu acho que eu poderia ter assim conduzido muita coisa para mim de outra É, forma, né? sim, Uma forma menos sofrida, né? sim, Mais saudável, mais descontraída.
Então, é isso que eu sinto. Mas, Também tudo tem É, seu tempo, né? Eu acho, é, né? como os Tudo tem. psicólogos falam, né? Talvez você não tivesse a mesma É, cabeça. não tem eu falo jeito. isso de experiência própria, porque quando eu cheguei em São José há 14 anos atrás, a primeira coisa que eu fui foi no método The Rose. Depois, sei lá, eu É? entrei nessa coisa. Porque eu já fazia em São Paulo, né? Aí eu Ah, vim pra cá, eu falei, legal, aqui tem também, vamos embora. Sei lá, de repente eu comecei a entrar nessa coisa da competição, e aí eu falei, não, agora eu quero focar nas minhas coisas que eu quero competir. E aí, imagina, nossa, senão eu já estaria aí há 14 anos. É, Eu acho que tem verdade. muito esse time, muito, muito. Eu vejo assim, eu tiro muito isso pela minha experiência. Esse meu amigo que almoçou com a gente no domingo, ele é um cara super, assim, que a gente vê a evolução dele o tempo inteiro. Ele sempre está buscando muito conhecimento, ele está sempre buscando resolver as dores dele, o jeito dele, tal, não sei o quê. E ele muitas vezes já me perguntou sobre o yoga, muitas vezes, nesses 8 meses que eu tô muito frequente aqui, né? E teve até uma reação muito engraçada dele no domingo, a gente andando para chegar no restaurante, assim, daí ele falou: Ai, Marga, eu tô muito ruim de alongamento, quero que você me dê o telefone de novo lá daquele cara do yoga. Aí eu falei, não, beleza, vou te dar. Daí ele pegou, parou assim na rua, baixou e depois fui tentar botar a mão lá no pé. Tá vendo? Meu pé não chega lá. Eu falei, eu vou te dar o telefone dele, mas peraí, a gente não tá falando só de alongamento, não. Daí ficou minha mãe ainda, a minha mãe, tadinha, ela tem, ela teve que colocar uma prótese na perna, né? Que há 5 anos atrás ela caiu e quebrou e teve uma prótese dela. Eu falei, e eu então? Eu não tenho alongamento nenhum. Entendeu? Cada um de vocês está falando uma bobagem pior que a outra. Deixa eu falar. Foi muito engraçado, porque, né, assim, cada um. Ele é um exemplo disso, assim. Quantas vezes esse cara já não me perguntou disso? Quantas vezes eu já não dei o telefone? Você vê que claramente, apesar de toda a busca dele, sabe, de todas as formas, através da religião, de muita leitura, de cursos, de não ser tanta coisa que ele já fez, ainda assim, em algum lugar dele ali, não chegou esse momento de fazer. ele ainda busca, né? É, Eu tenho uma amiga assim também. Né? Ah, o, eu costumo falar assim, a gente olhando para o futebol, né? Às vezes você vê aquelas brigas de torcidas, aquelas entradas duras, o pessoal xingando, falando palavrão, uma série de coisas, né? E as mães colocam os filhos na escolinha de futebol, né? Porque isso é tão natural, tão naturalizado assim na nossa cultura, né? Que a gente vê o lado bom do futebol que releva todas essas coisas que a gente vê de uma forma negativa, né? Então é uma coisa que já está incorporado, né? E essa cultura ainda não está incorporada na população, né? Não está por uma série de motivos, né? Então, isso dificulta as pessoas entrarem, né? Dificulta das pessoas terem uma visão mais abrangente do que dificulta as pessoas entenderem o que, né? A dificuldade das pessoas entenderem também o que é o desenvolvimento pessoal, o que é autoconhecimento, ainda parece ser algo ou muito metafísico, ou esotérico, ou muito espiritual até. subjetivo, né? Então, existe essa dificuldade das pessoas olharem o desenvolvimento pessoal também, né? Então, a maioria das vezes, quando vão buscar isso também sempre de uma forma mais cognitiva,
né? De um entendimento, de algo, de um pensamento, né? É difícil as pessoas entenderem essa relação de mente, emoção e corpo. Às vezes, quando se fala disso, se fala de uma forma, às vezes, superficial. Então, tudo isso ainda é muito abstrato para a grande maioria das pessoas. E esse é o resultado, né? Então, a gente, né? Principalmente como professor, como instrutor, tem que trabalhar bastante para as pessoas entenderem mais, né, o que a gente faz, senão fica realmente difícil de Mas eu acho que pessoal a gente vai perceber imaginar. uma curva mudando aí a respeito disso, viu, Serginho? Eu acho super. Eu acho que as pessoas estão buscando muito a qualidade de vida, estão buscando muito o autoconhecimento e muito antes do que a nossa geração, sabe? Eu vejo isso, assim, eu vejo as pessoas que trabalham comigo são normalmente pessoas muito mais novas e elas são muito engajadas, muito preocupadas com essa questão do autoconhecimento. Elas não vão chegar aos 50 anos, agora eu entrei aqui numa de vou me conhecer. Eu Sim, acho que isso acontece muito antes. é, Essa curva vai começar a ser mais descendente, assim. algumas coisas já melhoraram bastante, né? Falar sobre alimentação hoje é Claro, muito mais fácil, né? Muito mais fácil falar sobre uma alimentação saudável. Então, antigamente era bem mais difícil, né? Falar sobre condicionamento hoje é mais fácil, antigamente era mais difícil. Coisas básicas assim de condicionamentos, com comportamentos condicionados, era mais difícil quando a pessoa percebia uma coisa muito simples assim de condicionamento, ficava assim impressionada, né? E hoje já está mais fácil de falar sobre isso, das pessoas entenderem isso, né? Os valores, alguns valores mudaram também, isso ajuda bastante, né? Vamos trabalhando aí e vamos motivando aí as outras pessoas a conhecerem mesmo, para ficar mais, crescer esse movimento, né? Quando todo mundo cresce, o avanço é mais rápido, né, para todo mundo. Cadê a Martinha para falar? Belezinha, belezinha. Marta não veio hoje. Mas então tá, pessoal. Acho que tá bom por hoje. E a gente pode falar um pouco mais na semana que vem. Eu queria trazer bastante a questão do pranayama, dos exercícios respiratórios e de outras técnicas também. Beleza? Belezinha? Belezinha. Ai, ai. Então tá jóia, pessoal. Ai, gente, tá Obrigado bom. pela presença. Até mais. Beijo. Até amanhã. Beijo, tchau, tchau, boa Tchau, noite. tchau. Tchau.